Ok? Amém. Vamos iniciar então o nosso mais um estudo do livro que nós estamos usando como ferramenta, né, para aprender os princípios bíblicos. Nós já estamos vendo aí a linha de chegada, essa já é a quarta aliança, nosso quinto estudo. E mais um, nós vamos encerrar o livro e depois a gente vê se a gente faz uma conclusão, nós vamos decidir como vai ser. Mas essa quarta aliança talvez seja a que nós somos mais familiarizados com ela, né? A aliança com a família. Mas é importante tirar tempo para meditar, porque às vezes existe parte desse princípio que fica um pouco adormecido, já se torna tão familiarizado para nós. Eu acho que é quase que uma consciência comum de todos nós saber que é uma família, né? Um homem e uma mulher casando, apesar de que hoje as coisas têm se distorcido de uma tal maneira que não se pode mais confiar que esse simples entendimento de uma família, ele é entendido por todos, mas de forma mais simples é o que nós entendemos. Um homem e uma mulher se unem, né, casam e eles têm filhos, mas isso também, por nós sermos familiarizados demais com essa aliança, com esse princípio, nós acaba sendo, pode ser, né, em muitos casos, sendo a aliança que nós mais negligenciamos também, por talvez entender de forma superficial que de repente, né, a aliança de um casamento é simplesmente uma união, é simplesmente morar junto, é simplesmente dividir o mesmo teto. Mas quando a gente lê aqui, por exemplo, né, o que o Azaf nos apresenta, ele introduz o assunto para nós, trazendo uma definição básica, mais bíblica, né, do que é uma família. Ele traz aqui diferentes, né, definições. Elas são simples, mas elas são importantes para nós. Ele comenta também sobre a responsabilidade dada a cada integrante da família, né? Ele trata da família como sendo marido, esposa e filhos. Ele trata dessa responsabilidade distinta de cada um. E depois ele gasta um bom tempo, né, no aspecto do casamento, né, desenvolvendo as partes do casamento, o que faz um casamento cristão, né? Quais são os princípios. Ele usa alguns exemplos do livro do Hernandes Dias Lopes, né? Fala da importância, por exemplo, assim, de um casamento ser uma união entre um homem e uma mulher, né? Isso é bíblico, isso é básico, mas isso é importante nós entendermos esse princípio dessa aliança familiar. Ele fala também a importância do casamento ser o casamento entre somente um homem e uma mulher e não ter vários integrantes, né, como a poligamia em alguns casos é praticada, e esse tipo de coisa, esse respeito, né, a importância do casamento também ser com o intento de gerar filhos. Então tudo isso ele trata, mas de todos os capítulos do livro, esse capítulo foi o mais extenso, foi bem longo esse capítulo comparado com os outros, tratando da questão familiar. Então eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu trazer vou trazer um resumo, mas vai ser mais abrangente, porque o capítulo é muito longo. Se a gente for abordar eu resumir cada um dos tópicos que ele trouxe, nós vamos gastar bastante tempo. Então eu ainda fiz aqui alguns títulos, mas eu acho que isso vai abranger e vai ser mais palpável para nós, para nossa aplicação pessoal, nosso entendimento. Eu acho que esses pontos, eles são importantes nós termos eles bem definidos, não só para o nosso benefício, mas também para aquilo que nós vamos proclamar para outras pessoas, vamos proclamar para os nossos filhos ou para aqueles ao redor na sociedade. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que eu acho que o Azaf ele aborda muito bem, é a questão de uma aliança. Eu coloquei aqui no meu título uma aliança com a formação de uma família, mas eu acho que a ideia é melhor, talvez pensaria melhor, aliança com o princípio da família. E eu acho que o Azaf trata isso muito bem. Por exemplo, quando a gente olha na Bíblia, a família é o primeiro projeto de Deus, é a primeira instituição que Deus, né, ele forma, né, antes da igreja, antes de qualquer governo, antes de qualquer sociedade, antes de qualquer tipo de estrutura, né, nós encontramos logo em Gênesis, no capítulo 2, né, que a família ela foi instituída. E a família, ela de forma distinta. Deus criou todas as coisas, né? Nós vemos no capítulo de Gênesis. Ele cria o homem e a criação não para por aí. Deus, depois disso, ele faz
ali o homem caindo naquele sono profundo, forma a mulher. Então ali ele constitui a família entre um homem e entre uma mulher. E essa estrutura, ela é abençoada por Deus e ela é selada por Deus, né? E ali é onde Deus dá a instrução que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe, unir a mulher e eles se tornarão uma só carne. Então o Asaf trata disso muito bem, ele nos lembra, né, de que a formação de uma família não é só uma decisão humana, não é só o desejo de um homem, por exemplo, de um desejo físico, sexual, não é só um desejo de estar acompanhado de alguém, mas a formação, o princípio da formação de uma família, ele começa, como todas as outras coisas começam, ele começa com Deus, e a formação de uma família ela é instituída por Deus. Então a decisão, né, de um homem e uma mulher, eles se casarem, quando um homem e uma mulher eles decidem se casar, eles estão assumindo um compromisso de obediência a Deus por aquilo que Deus constituiu, né? É um ato espiritual de obediência e de fé quando um homem e uma mulher se casam. Então essa aliança, nós precisamos estar aliançados com isso. Eu acredito que de uma certa forma, principalmente no nosso meio cristão, quase que isso tem que escapar entre os nossos dedos. Nós somos compromissados com o nosso casamento, nós acreditamos, né, na responsabilidade da aliança do casamento. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a aliança do casamento, mas a aliança, né, esse comprometimento com a formação da família, não só com a nossa que já está formada, mas de passar isso para as outras gerações, né? Nós podemos ver que hoje se der, né, que isso acontece. Então, essa formação de uma família, ela exige um amadurecimento espiritual e emocional. Não é algo só sentimental, é um entendimento de que isso foi constituído por Deus, né, desde a fundação do mundo, e quando nós nos engajamos nesse ato, né, nesse compromisso de formar uma família, esse é um princípio que já foi estabelecido por Deus. Então nós estamos nos comprometendo, estamos estabelecendo algo que é um princípio bíblico, né? E a formação de uma família é algo sagrado diante de Deus, diante da Bíblia, diante daquilo que nós cremos, né? A formação de uma família ela tem raízes profundas, tanto que nós podemos ver isso no impacto quando uma família se desfaz. Nós vemos o estrago, nós vemos os efeitos de uma família quebrada, né? Uma família que não tem uma estrutura conforme aquela que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós temos jovens, nós temos a oportunidade de dar um conselho, de doutrinar os nossos filhos, nós não podemos deixar de fora a ideia de que uma formação familiar ela não é opcional, a não ser que haja um chamado distinto de Deus para que isso aconteça. Mas o objetivo é formarmos uma família. Os nossos jovens, a próxima geração, os nossos filhos, nós como cristãos, nós que entendemos esse princípio, nós precisamos estar aliançados com o princípio de formação de família. Não só com a nossa família que já está formada, mas com a ideia. Uma pessoa muito interessante de se escutar, né, é o Charles, que foi assassinado há pouco tempo, jovem, mas o quanto ele assumia essa responsabilidade de ensinar que nós precisamos formar uma família. Um jovem é muito mais do que você só conseguir um diploma na faculdade, mas a importância de você ter um entendimento de uma formação de uma família. Então, essa atitude dele ela é muito importante. Cabe a nós também assumirmos esse compromisso, zelar por esse princípio de formação familiar. Como que nós passamos isso para os nossos jovens? Nós deixamos eles saber que isso né, vamos dizer assim, isso é parte do objetivo de uma vida madura, de uma vida adulta. Você crescer, você amadurecer, você entender os princípios bíblicos e você formar uma família. Cada um no seu devido lugar, como nós vamos ver ali, o homem com as suas responsabilidades, a mulher com as suas responsabilidades, né, a criação dos filhos, os filhos com as suas responsabilidades, mas isso não é você forma, você segue o seu caminho, você procura a sua felicidade, você desenvolve uma estrutura, e então você casa se der, né? Ou se não, outra coisa que tem ficado bem
comum nos nossos dias também é o fato dos filhos, né, ser algo opcional, enquanto nós sabemos que isso também, né, é parte da estrutura familiar. Né? Um homem e uma mulher, eles se unem, eles se casam para formar uma família. E com a bênção do Senhor, é o Senhor que nos permite ter filhos, e os filhos, como diz o salmista, né, eles são a herança dos pais. Então, o primeiro aspecto desse capítulo do Asaf, que eu acho interessante nós termos ele bem enraizado, é a ideia que nós devemos estar compromissados com a formação de família. Tanto para nós, né, a ideia, nós já estamos praticando, né, como nós aprendemos no domingo, nós já estamos, agora nós precisamos permanecer, mas nós precisamos também proclamar que esse é o plano de Deus. Essa é a parte do plano de Deus para cada um de nós como indivíduos, a não ser que haja um chamado específico, como nós vimos assim na vida de Paulo, nós vimos na vida de outras pessoas, mas o foco e o objetivo precisa ser a formação de família. O segundo ponto que o Asaf trata de forma mais extensa ainda é a aliança matrimonial, é a aliança do casamento. E uma coisa que fica bem claro para nós é que o matrimônio ela é a expressão mais visível, né, dessa aliança familiar. Porque a aliança familiar ela não se constitui só no casamento entre o homem e a mulher, mas a aliança familiar, como o Asaf trata, né, é o relacionamento dos pais com os filhos, é o relacionamento de irmão com irmão, né, de irmão de sangue, como que esse compromisso traz um impacto para as nossas vidas. Como que, né, em inglês eles têm esse ditado, né, blood is thicker than water, né, quer dizer assim, que o sangue tem essa ligação entre nós de sangue, que ela é muito forte quando nós temos alguém que é um parente, é um primo, é um irmão, é um tio, né, existe uma ligação ali que ela é mais forte do que só um relacionamento de familiaridade. Então, mas de tudo, né, a expressão mais visível da aliança familiar ela se encontra no relacionamento de um homem e uma mulher, né, unidos em casamento diante de Deus. E esse pacto de amor, esse pacto de entrega, de obediência, ela é tão importante que a Bíblia nos diz, Paulo nos diz lá em Efésios 5, né, que é esse nosso relacionamento, essa nossa aliança, né, matrimonial de um homem e mulher que reflete o relacionamento do próprio Cristo com a igreja pela qual ele morreu. Né, lá em Efésios 5 nós lemos isso. Então, assim, a importância e o peso e a seriedade desse aspecto da família, que é o pai e a mãe, é o marido e a esposa, tudo começa, né, nessa base. Uma família não pode ser formada, voltando, né, sem esse início, né, um homem e uma mulher que se amam, que entendem as responsabilidades de uma vida a dois e eles resolvem se casar. Começa aí, uma família não pode ser formada sem essa união entre um homem e uma mulher. Né? Na sociedade, nos dias que nós vivemos, essa ideia tem sido considerada, mas, né, como muitos dizem, nós não podemos nem mesmo chamar de casamento, né, quando não envolve a união de um homem e uma mulher. Então, o Asaf enfatiza que o casamento é mais do que uma cerimônia, ele é um compromisso de uma vida inteira, ele é sustentado por princípios espirituais, né, como o amor, o perdão e a submissão e fidelidade. É muito mais do que só ali a festa, é muito mais do que só ter um companheiro, né? Ele é um compromisso que é sustentado por princípios espirituais. E o que é importante a gente entender isso, irmãos, é que nós que já estamos casados há alguns anos, né, nós sabemos que não é todo dia que a luz, o sol brilha tão forte, mas o que sustenta o nosso casamento são princípios espirituais, é um entendimento de que nós sabemos que a felicidade não está, né, em alimentar prazeres carnais, mas a felicidade está na obediência a Deus e os princípios bíblicos nos diz que nós devemos estar com um compromisso de aliança um com o outro, né? E o Asaf fala bem assim, de forma distinta, por exemplo, né, que o papel do marido, qual que é o papel da esposa. Cada um eles têm papéis distintos, mas eles são ambos dignos diante de Deus. Efésios 5:25 diz, né, marido, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja.
E no 22 ele diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E aqui, irmãos, existe um aspecto importante que, se não for respeitado, nós é uma peça de quebra-cabeça que falta e a gente fica querendo encaixar qualquer outro objeto naquele lugar para suprir, né? Mas, inclusive, eu vou compartilhar no final qual que foi o meu highlight, né, do capítulo, mas essa ideia do marido e da mulher entender o seu papel, o marido e a mulher, cada um de nós entendermos o nosso papel designado por Deus, por mais que nós não, né, com todas as nossas falhas e as nossas limitações, nós não alcançamos todos os dias, em todo momento, né, nós não preenchemos toda a expectativa desses papéis, mas isso não nos desqualifica, porque eles foram nos dados por Deus. Você é o marido, você ama a sua esposa, essa responsabilidade é sua, você é o cabeça do lar, essa responsabilidade é sua. A mulher é a mãe, é aquela que desenvolve aquele afeto, é ela que gera os filhos, é ela que traz aquela, né, como diz lá no livro de Provérbios, é ela que é a coroa do marido, né? Então, nós não podemos trocar, nós não podemos mudar esses papéis, porque se isso acontecer, o matrimônio ele deixa de cumprir o seu propósito. E às vezes nós gastamos bastante tempo, né? Nós gastamos bastante tempo sofrendo com essa identidade, com essa falta de entendimento do nosso papel no matrimônio. E quando nós estamos vivendo, né, um relacionamento de aliança, nós precisamos estar enganjados em cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. E o interessante é que, por exemplo, né, por mais que o nosso companheiro, a nossa companheira, uma vez que nós assumimos um compromisso, né, de aliança no casamento, por mais que, né, esse papel descrito na Bíblia, né, ele não esteja 100% onde ele devia estar, irmãos, o nosso chamado é de continuar a caminhada juntos, porque é nesse processo de caminhar junto ao longo tempo que nós somos, como diz lá em Provérbios também, né, o ferro afia o ferro, quando nós somos afiados, que nós somos moldados, que nós somos levados naquele lugar onde Deus quer que nós estejamos. E o casamento, ele é um processo. Nós falamos de casamento muitas vezes como um produto final, né? Onde, por exemplo, quando a gente fala do casamento, ele representa o relacionamento de Jesus e a igreja, nós estamos falando de um produto final, nós estamos falando de algo que está já amadurecido, de algo que está, que existe um entendimento mútuo, de algo que está, mas até isso acontecer existe um processo, né? Como o processo, por exemplo, assim, de uma uva, por mais bela que ela seja, para ela se tornar um vinho, ela tem que passar num processo de ser esmagada, de ser espremida, ou uma azeitona para se tornar o óleo. Então, quando se fala de vinho, quando se fala de óleo, nós falamos de um produto final, mas existe um processo para extrair esse produto final. Então, quando nós falamos dessa representação, nós falamos como um produto final, mas as dificuldades do esmagar não nos pode fazer desistir ao longo do caminho desse produto, desse ideal, desse entendimento de que é nesse processo que nós estamos, né, sendo levados a cumprir o propósito de Deus para nós, para os nossos casamentos. Então, e o Asaf trata de forma extensa também a questão do divórcio, né? E nós não podemos dar opção, nós não podemos dar espaço. Isso não fica para nós como uma alternativa à ideia de que quando as coisas se tornam difíceis, né? Inclusive, o Asaf tem um posicionamento que eu fiquei surpreso, né? Quando ele fala da questão do divórcio, né? Um posicionamento bem firme, mas eu fiquei surpreso assim, por até agora estar vendo a parte teológica dele, a forma com que ele entende. Mas eu acredito que ele não está errado em pôr bastante ênfase de que um casamento é uma aliança para sempre. Nós não podemos, né, hoje no trabalho, não sei de onde saiu esse homem, mas eu estava trabalhando numa casa, chegou esse homem lá com a dona da casa, ele é um brasileiro, eu comecei a conversar com ele, esse homem abriu o coração dele comigo.
Eu falo com vocês, eu tive que me segurar as lágrimas para não chorar, porque é uma história de um casamento destruído, de filhos deixados para trás e uma pessoa que o próprio semblante dela não tem brilho. Mas por quê? Porque uma das partes não pôde manter esse compromisso de aliança, essa fidelidade um com o outro. E isso é destrutivo, irmãos. Para a gente que às vezes nem está tão próximo, afeta, imagina para uma família, imagina para um filho. Então, cada decisão, cada dia que nós vivemos, o marido, a mulher, precisa ser levado a essa consideração do chamado de Deus, né? Que Deus nos chamou para um relacionamento a longo termo. Deus nos chamou à formação de família. Não é algo que nós fazemos aqui e fazemos ali, não. Quando nós formamos uma família, nós estamos comprometendo em criar uma planta de raízes profundas. E raízes profundas, irmãos, nem sempre, né, dar flores bonitas é sinal de raízes profundas, mas raízes profundas impede, né, por exemplo, que uma planta seja arrancada pelos ventos. Raízes profundas garante que no tempo certo, né, o fruto vai ser gerado. Então nós precisamos de cada decisão, a cada dia que nós passamos, nós não podemos deixar de considerar de que a aliança do casamento ela é sagrada. A aliança do casamento, principalmente o casamento cristão, né, ele é feito ele é uma obediência àquilo que Deus estabeleceu, né? E o homem e a mulher, cada um no seu papel, eles precisam de estar comprometidos com Deus. O divórcio, né, a traição, né, essas coisas não podem fazer parte daquilo que alimenta a nossa mente, alimenta os nossos pensamentos. E outro aspecto, né, dessa aliança com a família é que eu gostaria de falar de forma breve também, a aliança com os filhos, né? A Bíblia fala tanto dessa aliança entre pais e filhos, né, como o Asaf usou aqui no livro, né, dele, né, a aliança, que Deus iria abençoar as famílias da terra, né, com a aliança com os filhos de Noé. Então, assim, a Bíblia está sempre falando, Salmo 127, né, fala que os filhos eles são a herança do Senhor, né, e que bênção, nós temos os nossos filhos, nós somos filhos, né, e esse relacionamento de pais e filhos, o Asaf lembra, né, que os pais e mães têm essa responsabilidade de transmitir aos seus filhos, né, a fé, os valores cristãos, a presença de Deus. E ele mesmo dá o testemunho dele, como a mãe dele teve essa influência na vida dele. Todos nós temos familiares que teve influência, ou ainda que não familiares, né, que não foram cristãos, mas os princípios de vida que eles nos ensinou, a influência que eles tiveram em nós. Então a importância de nós como filhos honrar os nossos pais, e nós como pais a importância de ensinar os nossos filhos, né, o caminho da verdade, como diz Provérbios 22, ensina a criança o caminho em que deve andar, ainda que quando for velho não se desviará dele. Então, irmãos, criação de filhos, por exemplo, né? Mais do que a gente brinca isso, né? Onde come um, come dois, onde come dois, come três. É uma brincadeira assim, mas a ideia de criar um filho, de não deixar ele passar fome, né? Isso é muito longe da realidade, né? A ideia de criar um filho, né? É lógico, é prover para as necessidades físicas, de prover uma educação, mas acima de tudo, é discipular um coração, ensinar o temor, inculcar neles, como diz a Bíblia, né, o temor do Senhor, deixar com que eles, né, se eles herdam alguma coisa. Estava conversando com a senhora hoje de 80 anos, e ela serve ao Senhor desde a sua juventude, e eu perguntei para ela, falei, mas da onde vem a fé da senhora? E ela falou, meu pai só estudou até a 3ª série, mas ele conhecia a Bíblia melhor que muitos pregadores, e a minha fé vem do meu pai. Olha só, uma vida inteira servindo ao Senhor, porque a fé foi transmitida pelo seu pai. Eu sempre falo do testemunho da minha mãe, né, que não só eu, mas como todos os meus irmãos, todos nós tivemos um conhecimento simples, mas suficiente para nos levar
ao conhecimento de Jesus que foi passado pela minha mãe. Uma fé simples, mas uma fé genuína. Olha, Deus vê todas as coisas. Um dia nós vamos prestar conta. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O que mais nós precisamos de aprender? É simples, mas a minha mãe passou, né? E hoje eu sou fruto do ensino da minha mãe, né? Essa fé simples que nos influenciou. E nós precisamos, ainda que imperfeitos, como pais, como filhos, né? Aqueles que tiveram o privilégio de ter pais, né? Tementes ao Senhor, mas como pais, hoje nós precisamos estar aliançados com o compromisso de educar, de sustentar, mas também de discipular o coração dos nossos filhos. Então a família, irmãos, a nossa família em geral, a família cristã, a família que Deus, que é princípio de Deus de ser formada, ela precisa de ser uma referência, né? Os filhos, né, precisam de ser chamados e ter um entendimento, nós como filhos, os nossos filhos, que Deus espera de nós honrar os nossos pais, honrar um pai, honrar uma mãe, né? Por mais falhos que os nossos pais foram, nós ainda temos a responsabilidade de honrar e de cuidar deles. Nós precisamos estar preparados. Uma vez eu ouvi uma mensagem, eu não sei, Janos, eu acho que eu até compartilhei com você, e eu fui impactado por essa mensagem, da ideia de que a nossa vida é construída para prover para os nossos filhos o que eles precisam, por 15, 16, 17 anos, e eles vão embora. Mas nós estamos, né, abrindo mão da nossa responsabilidade de cuidar dos nossos pais. Isso inclui sogro e sogra, Janos. Mas a responsabilidade nossa de cuidar dos nossos pais, né? E ele fala de coisas simples, práticas, mas é verdade, né? As nossas casas não são construídas para cuidar dos nossos pais. As nossas vidas não são planejadas para cuidar dos nossos pais. Mas por mais que nós tenhamos muitos irmãos, às vezes muitas famílias de muitos irmãos, nós somos o único cristão. E a responsabilidade maior precisa ser nossa, né, de arcar não só com consequências financeiras, mas com o entendimento de que para nós existe honra em cuidar de um pai e de uma mãe, né? E se o Senhor for a vontade de Deus, e se vier até a nossa mão cuidar de um pai, de uma mãe, de um sogro, de uma sogra, que é a nossa família, nós precisamos estar preparados para isso, porque é honroso diante de Deus. E nós conhecemos esse ensinamento simples, mas tão profundo, né, de que é o primeiro mandamento dos 10, com uma recompensa, né, é honrar o teu pai e tua mãe, para que os teus dias de vida sejam prolongados, e louvado seja Deus por isso, porque existe promessa, existe bênção nisso. Então, irmãos, famílias, né, que são aliançadas, que entendem o princípio de aliança, nós não podemos, né, por exemplo, terceirizar, né, a fé dos nossos filhos. Nós não podemos esperar que outras entidades, que outras pessoas, né, ensinem para os nossos filhos o que ter fé, porque o mundo tem muito para oferecer eles, para distrair eles, né? Então nós precisamos de modelar para eles, né, um lar, uma família onde oração, a exposição da palavra e o serviço, o servir, né, é aspecto do lar cristão. Eles caminham juntos, e isso forma no nosso lar, né, um ambiente de igreja. E nesse ambiente de igreja, porque essa oração, essa exposição da palavra e esse serviço, ele não é só aqui na igreja onde nós cultuamos, mas precisa ser o aspecto dos nossos lares. E nesse ambiente, né, Cristo, ele é o centro, e o comprometimento, a aliança com esses princípios se torna uma expressão palpável da nossa fé. Porque, né, os nossos filhos, eles vão testemunhar dias que o papai e a mamãe tem uma discussão, testemunhar dias que o papai e a mamãe teve dias maus, mas eles também precisam testemunhar que mesmo em fases difíceis, o papai e a mamãe permaneceram fiéis às alianças que eles fizeram, porque eles estão honrando ao Senhor. E isso fala, e isso mostra para eles também. De novo, por mais simples que seja, o nosso comprometimento, nós precisamos de ter esse entendimento que honra ao Senhor. Mas eu vou concluir, o que eu gostaria de concluir com esse estudo sobre a aliança, né, com a família,
é afirmando que a aliança, né, que a família é a expressão mais bela, vamos dizer assim, né, da graça de Deus. Pare para pensar, para vocês verem, né? A ideia de Deus de, né, juntar duas criaturas tão diferentes, né, um homem e uma mulher, pessoas com personalidades complexas, e a partir dessa união, né, a bênção do Senhor ser tão grande, né, que iria produzir frutos e frutos maravilhosos que são filhos, e assim esse princípio ia dar continuidade. Deus ele planeja a família e ele forma a família desde o princípio. Ele criou todas as coisas de uma forma perfeita para que o homem pudesse viver. Ele faz o jardim, ele forma o homem do pó da terra, ele faz a mulher. E o pecado, ele entra no mundo, e eu falo para vocês, ele ofuscou a luz, mas ele não mudou o propósito. E o propósito de Deus para a família continua sendo o mesmo. Um homem e uma mulher, unidos com a bênção de Deus, produzam frutos, né? Produzam filhos, que eles possam formar uma família, que eles possam ter filhos, que eles possam ser prósperos na presença de Deus. E nós vemos isso, olha só como que a família se tornou, porque foi plano de Deus, a estrutura de tudo mais que aconteceu na face da terra é a partir da família. Quando Jesus é revelado para nós, né, quando ele toma a nossa forma humana, imagine com o poder de Deus, de tantas as maneiras, mas a promessa foi feita para Eva ainda no jardim, que seria uma semente dela. Seria uma semente dela que ia esmagar a cabeça da serpente. Olha que promessa maravilhosa. E da onde que poderia sair? Sim, é de fato, Maria era virgem, José não era o pai biológico, mas Jesus nasceu em um ambiente de família. Jesus nasceu e foi criado em um ambiente de família. Não era uma família perfeita, os irmãos, eles não creram nele. Não era uma família perfeita, mas o propósito da família continua. Dentro de um ambiente familiar. Quando Jesus era reconhecido na cidade dele, eles falam, esse não é filho de José? Os irmãos dele não estão no nosso meio? Como que eles reconheceram Jesus? A partir de uma família. Né? O carpinteiro. Por quê? Uma distinção familiar, porque era de José. Então, esse propósito da família ele é maravilhoso, como que até mesmo na revelação divina de Deus para nós, Jesus não só desceu como anjo, ou foi só Maria de uma forma isolada, não, foi um ambiente familiar, a estrutura familiar fez parte do plano divino de revelar Cristo para nós, que foi a salvação, e ela começou lá no Jardim do Éden. Eu acho interessante como que algumas pessoas defendem essa ideia de que quando Eva engravidou de Caim, algumas pessoas acreditam que a forma com que ela expressa, né, que ela gerou um filho, é que a expectativa é que já era o Salvador, já era o Messias. Mas por quê? Porque foi feita uma promessa para ela. E o anseio no coração do homem, até, né, da mulher, até chegar no dia que Jesus veio. Mas, de novo, a ideia do ambiente familiar, ele é tremendamente importante. E hoje ainda, né, nós continuamos, marido, esposa e filhos, continuamos avançando com o propósito, né, inicial da comunhão com Deus e da comunhão um com os outros. Esse propósito ele é maravilhoso e nós não podemos abrir mão dele, né? É dentro do lar que nós aprendemos a amar, a perdoar, a servir, a refletir o caráter de Cristo, né? É dentro do lar, como o Asaf nos lembra, né, que nós geramos essas alianças que refletem, né, o propósito de Deus para as famílias, no nosso casamento, nas dificuldades do dia a dia, mas entendendo nos propósitos de Deus, né? Então, irmãos, e são as nossas famílias formadas em aliança, em obediência aos propósitos de Deus. São as nossas famílias que se tornam as igrejas, as nossas famílias que se tornam, né, a luz do mundo,
que através do amor de Deus, através da unidade, através da fidelidade, através da compaixão, do perdão, é que, né, se torna luz em meio a uma escuridão como essa. Então que o Senhor nos ajude, né, a nos comprometer em aliança com os nossos casamentos, com os nossos pais, né, com os nossos irmãos. E eu vou aproveitar a oportunidade, eu digo para vocês, é tempo de nós não abrirmos mão e não darmos espaço para que o inimigo plante sementes no nosso coração, porque existe uma pressão grande, né, não só entre marido e mulher e filhos, aquele núcleo mais próximo, mas entre irmãos, entre familiares, que haja tensão, que haja confusão, conflito, que a nossa paz seja tirada de nós. E é tempo de nós entendermos que o nosso compromisso é com Deus, é de aliança, e o Senhor nos permitiu nascer na família que nós nascemos, constituir a família que nós construímos, porque Ele tem um propósito. Nós temos que estar compromissados e aliançados com Ele. Então, que seja esse estudo para nós, seja um despertar dessa responsabilidade de aliança, como marido, como filhos, como pais, né? E que os nossos lares, os nossos casamentos, as nossas famílias sejam luz no meio da escuridão. Eu vou concluir aqui o meu highlight aqui do book, né, do capítulo 4. Meu computador deu um probleminha, eu não consegui escrever, mas eu vou ler. Está na página 116 e eu gostei dessa forma que o Asaf coloca, né? Ele fala assim: a estabilidade de uma família depende de que cada um dos cônjuges exerça as suas funções determinadas por Deus, a fim de que tudo que vier a existir a partir desse núcleo familiar e for construído por ele esteja debaixo da bênção divina. Página 116, finalzinho da página 116. Então, assim, depende do nosso, voltando àquele assunto do entendimento, né? De que Deus tem um propósito, de que Deus tem funções e responsabilidades distintas para cada um de nós. E não adianta a gente quando eu cheguei nos Estados Unidos, acho que meu primeiro trabalho, eu trabalhei para 2 irmãos, e um irmão era muito bom e era o dono do business e muito centrado, e o outro com que a gente trabalhava gritava muito, nos xingava muito. E um belo dia, eu era muito jovem, não estava servindo ao Senhor, discuti com ele, e eu fui embora para casa. E eu liguei para o irmão dele e falei assim: olha, eu briguei com seu irmão, se for para trabalhar com ele mais, eu não quero. Aí ele falou assim: então tá, vou passar aqui e pegar seu cheque. Até meu irmão, vou fazer o quê? Quando se trata, né, do nosso papel de marido e mulher, não adianta a gente brigar e achar que Deus vai, porque eu faço um papel melhor do que a minha esposa, que Deus vai abrir mão do papel dela para mim fazer. Ou se a minha esposa faz um papel melhor do que o meu marido, que Deus vai abrir. Nós somos, vamos dizer assim, mais próximos, porque esse é o papel que Deus nos chamou para fazer. Deus não vai abrir mão daquilo que tem para a esposa, para o marido fazer, e não vai abrir mão do marido para a esposa fazer. Mesmo que nós não estejamos fazendo o melhor que nós podemos, o que nós deveríamos estar fazendo. Então, assim, esse highlight me chamou mais atenção nesse sentido. Irmãos, vamos meditar, né, como de costume, aqueles que vão estar assistindo o vídeo também, né, o que nós aprendemos com esse estudo do capítulo 4, né, como isso se aplica para nós, aonde nós estamos hoje, como isso pode influenciar outras pessoas ao nosso redor. De novo, aliança com a formação da família, aliança com o nosso casamento, né? Se alguém perguntar se é uma boa ideia o divórcio, você diz: não é uma boa ideia, por mais difícil que seja. O Senhor pode restaurar, né, o Senhor, mas essa opção, não considera essa opção. E, né, a aliança com os pais e filhos, de novo, vamos pensar, né, nós estamos ainda jovens, né, vai chegar um momento onde nós vamos precisar de cuidar dos nossos pais, e como nós estamos fazendo isso. O Senhor nos tenha misericórdia. Alguém gostaria de comentar? Ou alguma observação, alguma pergunta? Antes de a gente encerrar. Senão a gente pode orar e preparar o nosso coração até o próximo
Próximo estudo e o último será, né, a aliança com o chamado de Deus para as nossas vidas. Também é muito interessante, né? Nós não abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. A bênção do Senhor. Amém. Vamos orar então. Senhor, obrigado por esse estudo. Obrigado, Pai, porque pela a formação da família. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado porque o Senhor é para nós, Jesus, um bom Pai, um bom exemplo. Nós te amamos. Seja conosco, Pai. Nos sustente. Nos ajude, Jesus, a manter os nossos olhos no Senhor. Em nome de